Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, meus queridos, versículos de 23 a 29. Gálatas, capítulo 3, versículos de 23 a 29. Por favor, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, mantenha ela aberta, à medida em que a exposição for feita. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 29. Acompanhem a leitura com reverência e com fé na palavra do Senhor. Assim está escrito: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, clamamos por Tua graça e pelo Teu favor nessa noite, e esperamos, Senhor Deus, que Teu Espírito assim nos ilumine. A Tua palavra está diante de nós e nós carecemos que o mesmo Espírito que inspirou essas palavras, Senhor Deus, nos faça entendê-las e aplique-as em nosso coração, a fim de que nós obedeçamos ao Senhor e glorifiquemos o nome do Senhor em todo o tempo. Ajuda-nos, Pai querido, porque nós falhamos, nós somos fracos, e rapidamente a nossa atenção se desvia. Quando nos desviarmos, Senhor, especialmente neste momento, seja o Senhor mesmo a nos trazer de volta para aquilo que mais importa, o Senhor e a Sua palavra. Ajuda-nos então, em nome de Jesus Cristo nós te oramos, amém. Amados irmãos, há um clássico da literatura cristã, conhecido por todos, eu creio, chamado O Peregrino, escrito pelo puritano John Bunyan. Esse livro, a qual já foi adaptado para crianças, para adolescentes, e já foi adaptado para o cinema também. Talvez você não tenha lido o livro, mas você já viu o filme O Peregrino. Ele conta para nós de uma forma alegórica, uma espécie de ilustração da vida cristã, como que o Senhor salva o seu povo, como o Senhor salva o pecador perdido. E nesse filme, nessa literatura, o personagem principal chama-se Cristão, e ele começa a sua jornada cristã carregando um fardo muito pesado. Quem assistiu à adaptação do filme vê que aquele homem carrega algo parecido como uns sacos de batatas, coisas grandes amarradas nas suas costas, que dificultam muito a sua caminhada. Ele anda cansado, ele anda fadigado, até que num dado momento o cristão chega até a cruz. E quando ele chega diante da cruz de Cristo, aquele fardo pesado se desata, cai, e ele consegue então, a partir da cruz de Cristo, continuar a sua jornada sem carregar um fardo pesado. Essa ilustração de John Bunyan, ela é muito precisa e muito bem-vinda, especialmente para nós que estamos estudando e vendo a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vocês devem lembrar que o contexto dessa carta nos ensinou que os crentes dessa região estavam voltando ou sendo seduzidos por uma
prática dos judeus em carregar fardos pesados, leis cerimoniais, leis de dietas, leis e ritos judaicos que já não faziam mais sentido para quem já tinha passado pela cruz. Pesos que a antiga aliança colocava sobre os seus seguidores, não porque o Senhor assim simplesmente os exigia, mas porque o papel da lei, ou um dos papéis da lei, como nós temos visto nessa carta, era exatamente mostrar o nosso pecado. Como nós nos encontramos hoje, depois do Éden, debaixo desse sol, nessa terra manchada pelo pecado, vivemos longe do Senhor como que numa espécie de cativeiro. Não é à toa que as Escrituras vão nos dizer que nós estávamos presos num cativeiro, escravizados pelo pecado. Essa linguagem é comum do Gênesis a Apocalipse. Desde que os nossos pais pecaram, nós caímos num estado de escravidão. E desse estado nós não conseguimos nos libertar por nós mesmos. Nós não conseguimos soltar as algemas, os grilhões do pecado. É o Senhor que vem com a sua graça maravilhosa, poderosa e soberana, nos libertar, nos purificar e nos santificar por meio da sua palavra. Amados irmãos, o texto que está diante de nós fala de maneira pontual e muito decisiva dentro de toda a argumentação que o apóstolo Paulo vem desenvolvendo nessa carta. Os crentes de origem judaica que haviam se infiltrado e chegado às igrejas da Galácia estavam pregando um evangelho falso, um evangelho maldito, que não é digno nem mesmo de ser chamado evangelho. O apóstolo Paulo diz que qualquer um que pregasse um evangelho diferente do que ele havia pregado, o evangelho da graça em Jesus Cristo, que esse fosse anátema, fosse maldito, mesmo que fosse um anjo, mesmo que fosse um ser sobrenatural, algo maior do que nós, algo mais poderoso do que nós. Não existe nada mais digno de honra, de glória e de louvor do que o simples evangelho da graça em Jesus Cristo. Paulo então vai nos mostrar, meus amados irmãos, nesses versículos do capítulo 3 que finalizam o capítulo 3 dessa carta, como que o Senhor, por meio da sua graça, Ele nos leva do cativeiro do pecado até a liberdade em Cristo Jesus. Meu interesse nessa noite, nessa exposição, meus queridos, é também nos ajudar a enxergar qual é o papel da lei de Deus ainda hoje em nossas vidas. Para que serve a lei do Senhor? Para que ela serviu e qual a sua utilidade ainda hoje? Nós vamos ver isso em 3 passos aqui, em 3 atos, nessa argumentação do apóstolo Paulo, nos ensinando como o Senhor nos levou do cativeiro até a liberdade em Jesus. Os versículos de 23 a 25 nos mostram, nos ensina que a lei nos guardava para Cristo Jesus. Note que a lei, ela tinha um papel de nos levar até Cristo. Essa é a linguagem que por 2 vezes o apóstolo fala. Ele diz isso no versículo 24, preste bem atenção. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E veja no verso 25, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Meus amados irmãos, a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui para falar do papel da lei na vida do povo de Deus, é que a lei é uma espécie de condutor, de guia. A lei nos leva para um lugar específico. A lei nos leva para enxergar o único capaz de cumpri-la perfeitamente. É claro que nós sabemos que a lei do Senhor, dentre os seus vários usos, ela mostra a nossa pecaminosidade, ela mostra como nós somos imperfeitos, ela revela, ela faz o nosso pecado ser avultado, essa é a linguagem bíblica, ser percebido com clareza. Mas diante da nossa falibilidade, meus irmãos, diante da nossa fraqueza, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer para sermos livres e perfeitos como o Senhor exige que sejamos? Nada podemos fazer. Mas a mesma lei que nos revela essa fraqueza e essa miséria em nosso coração, ela é perfeita
ela nos educa, levando-nos ao único que pode nos salvar. Foi essa a linguagem que o apóstolo Paulo aqui trouxe para nós. Veja que ele fala no versículo 23, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Meus irmãos, não podemos ser ligeiros ou precipitados em concluir alguns termos importantíssimos que o apóstolo Paulo traz aqui para nós. Veja, o versículo 23 nos diz que estávamos sob a tutela da lei, aguardando uma fé que seria revelada no futuro. Olhando para esse versículo, muitas pessoas podem interpretar dizendo que, olha aqui, temos a prova de que no Antigo Testamento ninguém era salvo pela fé. Ninguém era salvo por acreditar em Jesus. Jesus não tinha vindo ainda. Está aqui o verso 23 falando. Estavam debaixo da lei, sob a tutela da lei, nela encerrados, esperando o momento da fé. Meus amados irmãos, não é isso que o apóstolo Paulo está argumentando. Não é isso que Paulo está nos ensinando. Todos nós, em todo tempo, estamos debaixo da tutela da lei, até que a fé, o dom gratuito de Deus, seja dado ao seu povo, seja dado a nós. Os crentes no Antigo Testamento também eram salvos pela fé, meus irmãos. Ainda que os ritos, ainda que as santas ordenanças cerimoniais, civis em Israel existissem, ninguém, nunca, depois de Adão, foi salvo por meio de obras. O pacto das obras acabou em Adão. Cristo Jesus cumpriu esse pacto. E o Senhor fez conosco um pacto de graça. A graça maravilhosa, soberana e teologicamente falada, eficaz. Essa graça, meus amados irmãos, revela nossa pequenez, mas apresenta a nossa salvação. Foi para essa fé que a lei veio então, para nos levar a essa fé, revelada no futuro. Sim, foi revelada no futuro para os crentes da antiga aliança. Para nós, essa fé, ela não foi mais revelada, ela não será mais revelada no futuro, ela já foi revelada. Essa fé é Cristo Jesus, aquele que de maneira clara, perfeita e completa nos salva plenamente. A lei funcionou como um tutor para nos conduzir a Cristo, e de forma nenhuma, meus irmãos, veja, preste bem atenção, de forma nenhuma, Paulo vai nos dizer que a lei era uma coisa ruim. A lei de Deus não é má, a lei de Deus não é um castigo para nós, a lei de Deus não faz parte da ira de Deus sobre o seu povo. A lei de Deus, meus amados irmãos, ela foi necessária e é necessária para que nós conheçamos a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo uma segunda vez, e lá no capítulo 3, versículo 16, ele diz que a lei do Senhor é útil. A lei não deixou de ser útil para nós. Não foi uma vez diante da cruz que essa lei desapareceu dos nossos olhos, desapareceu do nosso coração, de forma que não fosse mais necessária. Pelo contrário, a palavra nos diz que essa lei, para todo o povo de Deus em todo o tempo, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, meus irmãos, diante de uma argumentação como essa, nós olhamos para a nossa vida hoje e precisamos analisar aquilo que nós temos vivido. Se temos andado de acordo com aquilo que nós dizemos crer, se temos falado palavras que edificam e não palavras que destroem, se nós temos andado de maneira coerente com a fé que nós professamos. Porque uma vez que diante de Deus e diante dos homens nós falamos, eu sou de Cristo, o mundo ansiará, esperará ver Cristo em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós
é um anúncio, é um testemunho para esse mundo de que só o Senhor é Deus, e que se não houver arrependimento de pecado, se não houver fé somente em Jesus Cristo, não há salvação. Essa não é a minha mensagem, não é a sua palavra, é a mensagem e a palavra do Deus que nós cremos, amamos e servimos. Essa é a lei de Deus, útil. Este é o evangelho do Senhor, útil para nós. A lei continua útil, meus irmãos, como uma memória de santidade do Senhor e do nosso pecado. Ainda lidamos com o pecado. O fardo do pecado não está mais sobre nós, mas ainda não alcançamos a perfeição, ainda não alcançamos a plena santidade. E o apóstolo Paulo está ciente disso. A palavra do Senhor nos ensina isso. Ele continua a sua argumentação, lembrando-nos que a nossa identidade mudou e nós precisamos aprender a viver debaixo dessa nova identidade. Veja, a lei que nos guardava para Cristo, nos levou até Cristo, e em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Volte seus olhos mais uma vez para o texto, veja o que diz os versículos 26 e 27. Está escrito: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Antes de ler o versículo 27, deixe-me lembrar-lhes, o apóstolo João também fala a mesma coisa. A todos quanto receberam Cristo Jesus como Senhor, a estes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, guardem bem isso, lembrem-se bem disso, porque essa é uma das maiores bênçãos que Deus concedeu ao seu povo. Ninguém tem o direito de ser chamado ou de se apresentar como filho de Deus, chamar Deus de Pai e encontrar um amor de Pai no Senhor, se não for por Cristo Jesus. Não tem incrédulo, não tem pessoa amiga do Evangelho, amigo de crente, que possa ser chamado de filho de Deus. Somente os que creram em Jesus, somente os que confessaram a sua fé em Jesus Cristo, estes são filhos de Deus. O Senhor é o nosso Pai, a nossa identidade mudou. E antes, pastor, o que é que nós éramos? Criaturas do Deus vivo, criaturas que devem sim obediência ao Senhor, mas uma coisa é ser criatura, outra coisa é ser filho. Uma coisa é ser feito pelas mãos do Senhor, uma coisa é ser alcançado pela graça comum do Senhor, uma coisa é experimentar sol e chuva e outras benesses derramadas por Deus neste mundo mau, mas outra coisa é experimentar a paz que excede todo entendimento. Outra coisa é experimentar a perseverança e a preservação do Senhor dada somente ao seu povo. Outra coisa é experimentar o amor de Deus, que nos constrange e que nunca nos separa dele mesmo. Esse é o amor de Deus. Nada tem poder de nos separar dele. Mas veja, o versículo 27 nos diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Mais uma vez estamos diante de um termo muito importante no cristianismo: batismo. Esse é um termo que nós precisamos confessar, de fato bem controverso diante de algumas denominações. Algumas denominações vão definir batismo como o modo de ser feito, se é imergindo alguém, se é aspergindo água em alguém. Outras pessoas vão definir tipos de batismo. Outras denominações falam acerca do batismo do Espírito Santo como sendo uma segunda bênção dada aos crentes. O que é que Paulo está falando aqui, meus amados irmãos? A palavra batismo é uma palavra que tem um campo de significado, um campo semântico bem extenso. E nós precisamos entender o que o autor aqui pretendeu usando essa palavra. Veja,
Paulo não está falando aqui para nós acerca do modo como o sacramento deve ser feito. Note que ele não cita a água, ele não cita o rito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele cita aqui para nós o momento em que alguém tem o seu coração convertido. Paulo está falando daquele momento sublime quando o Espírito do Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Somos alcançados pelo Senhor e o Espírito Santo nos batiza com fé. A fé que abre os nossos olhos e nos faz enxergar o Redentor da nossa vida, o Redentor da nossa alma. É esse batismo que Paulo está falando. Todos quanto fostes batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando a respeito disso, traz uma palavra muito didática, e eu gravei ela aqui e queria ler para vocês, porque eu acho muito claro aquilo que o reverendo Hernandes nos diz. Ele fala o seguinte: quando nós somos batizados em Cristo, somos revestidos de Cristo, e esse batismo do Espírito identifica o cristão com Cristo e o torna parte do corpo de Cristo. O batismo com a água é um símbolo exterior dessa obra interior do Espírito. Não é o batismo com água que nos liga a Cristo, assim como não é a circuncisão que nos justifica. A fé interior garante a união com Cristo e o batismo exterior é a representação visível dessa união. Veja, meus amados irmãos, o ladrão que estava pregado na cruz junto de Cristo e pediu para que o Senhor Jesus lembrasse-se dele ao entrar no paraíso. Aquele homem não foi batizado nas águas, mas aquele homem foi batizado no Espírito. Ele creu em Jesus, e ele disse, ele clamou ao Senhor Jesus para que lembrasse-se dele. Quais foram as palavras de Cristo para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo. O Espírito tocou o coração daquele homem na hora da morte. Quantas pessoas não experimentam isso, meus amados? E os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram. Não deu tempo do presbítero trazer a água e do pastor derramar sobre a cabeça daquela pessoa. Mas o Senhor, no tempo certo, salvou, porque Ele não perde nenhum dos seus filhos. Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai bondoso, não é um Pai relapso, não é um Pai negligente, não é um Pai que se esquece dos filhos. Deus é um Pai presente, que cuida, que ama, que educa e que preserva os seus filhos para a glória dele mesmo. Veja, essa é a nossa identidade. Não carregamos mais um peso de condenação do nosso pecado, não carregamos mais um fardo pesado, difícil, que nos dificulta a caminhada nesse mundo quebrado, nesse mundo cheio de fraturas, nesse mundo cheio de buraco. Andamos debaixo da graça de um Deus que se revela e se manifesta a nós como um Pai, e é isso que nós encontramos em Jesus. Lembre-se, não é a lei que define a nossa identidade, mas é a nossa união com Cristo. Ele disse que sempre estaria conosco, Ele disse que nunca nos deixaria sós, Ele disse que da sua mão ninguém teria poder de nos arrebatar. Estamos com Cristo e Ele está conosco, meus irmãos. Somos um com o Senhor. O apóstolo continua e nos lembra que nós não somos somente filhos de Deus, mas se nós somos filhos de Deus, essa jornada do cativeiro até a liberdade em Cristo simplesmente não nos colocou no mundo sozinhos, livres, siga o seu caminho, faça o que você quiser. Não. O Senhor nos tira do cativeiro do pecado e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é que nós encontramos nesse reino de amor? Nós encontramos uma família, nós encontramos um povo. É isso que a graça maravilhosa do Senhor faz em nossas vidas. Em Cristo nós somos um só
povo. Volte seus olhos mais uma vez para o texto, versículos 28 a 29. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O versículo 29, meus amados, é um tiro direto, confrontando o falso evangelho que havia sido pregado nas igrejas da Galácia. Aquele povo judeu que chegou ali no meio daquela igreja disse: vocês não são descendentes de Abraão, vocês não são filhos de Deus, porque vocês não observam a lei de Moisés, vocês não foram circuncidados, vocês não comem comida kosher, estou vendo que vocês comem sangue, vocês comem porco, animais impuros, estão errados, vocês não são descendentes de Abraão. Paulo chega então e nos diz que pela graça, todos nós somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa é a grande argumentação dessa carta. Aquilo que a lei nunca foi capaz de nos dar, a promessa entregou. Deus nos prometeu o descendente de uma mulher que pisaria na cabeça da serpente e nos libertaria do cativeiro do pecado. Cristo Jesus nos libertou e tem nos ajuntado como um só povo. Amados irmãos, olha o que diz o versículo 28, não existe diferenças no reino de Deus, não existe cristão de segunda classe. O texto nos diz, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, nada disso, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que Paulo está nos dizendo aqui, meus amados, não é que o evangelho apaga as nossas diferenças. Não é que você, homem, vai deixar de ser homem. Não é que você, mulher, deixa de ser mulher. Graças ao bom Deus, no reino do Senhor, o homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher, viu? Mas, meus amados irmãos, nós não fazemos diferenças qualitativas no reino de Deus. Somos um só povo, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O que o Evangelho faz, meus amados irmãos, não é mudar, não é transformar as nossas diferenças essenciais ou naturais. O Evangelho, na verdade, vem anular a capacidade dessas diferenças nos tornarem diferentes diante de Deus. Como assim, pastor? Ninguém é melhor do que ninguém na igreja de Jesus Cristo. Não, pastor, mas o senhor é o pastor. O senhor é o pastor. Não, mas o presbítero é o presbítero. Não, mas o diácono é o diácono. Se vocês são oficiais, vocês são dignos de reverência, vocês são dignos de alguma coisa. Não é isso que a palavra nos diz, irmãos. A mesma reverência que o pastor, que o presbítero, que o diácono merece, você que não é pastor, presbítero ou diácono merece também. Somos dignos diante do Senhor, não porque nós temos algo em nós, mas porque o Senhor nos concedeu dignidade. Ele nos concedeu dignidade. Note que não há em nenhum momento das Sagradas Escrituras alguma referência nos ensinando a compartimentar o reino de Deus em seções separadas. Não, os primeiros bancos ali é só para aquele povo. Se você não for daquele povo, não sente nos primeiros bancos não. Né? Inclusive os primeiros bancos estão aqui vazios, mas vocês podiam estar tudo aqui na frente mesmo. Bem juntinho aqui, né? Não pega fogo não queima não, a gente sabe disso, né? Graças a Deus. Amados irmãos, no reino de Deus não existem diferenças que nos separem e não devem ser construídas barreiras que nos tornem longe, que nos deixem longe uns dos outros. O que Paulo ensina a esses irmãos das igrejas da Galácia, meus amados irmãos, é que o Evangelho ele nos aproximou, para que não mais andássemos separados uns dos outros.
É triste quando nós observamos, não só na nossa igreja, mas em muitas outras igrejas, pessoas que acham que conseguem andar sozinhas, viver a vida cristã sem união. É triste. Há um certo tempo, não aqui na nossa igreja, mas em outro lugar, eu estava pastoreando alguns irmãos, eu notava alguma coisa acontecendo com um determinado irmão. Eu me aproximei para conversar com ele. Meu irmão, o que é que está acontecendo? Está tudo bem com você? Eu estou notando que está acontecendo alguma coisa estranha. E aí ele falava assim para mim: não, pastor, não se preocupe não, é coisa de família. Tudo bem. Mas a coisa ia piorando. Esse irmão começou a faltar. Esse irmão começou a desaparecer. E eu procurava, eu ligava, eu visitava. E ele dizia assim: pastor, é coisa de família, não se preocupe não. O tempo passou e uma tragédia aconteceu. O tempo passou e uma tragédia aconteceu naquela família, com coisas de família. E depois da tragédia acontecida, nós podemos chegar em tempo de socorrer. E aí eu perguntei: e agora, meu irmão? Você vai falar as coisas de família? Vamos tratar isso, vamos cuidar isso, vamos ser família do Senhor, porque nós estamos aqui, meus irmãos, não é para cuidar da vida um do outro como se nós fôssemos um bando de fofoqueiros, como se nós fôssemos um bando de alcoviteiros. Nós cuidamos da vida um do outro porque nós nos importamos com a vida uns dos outros. Devemos querer o bem do nosso irmão, devemos cuidar uns dos outros, porque se um membro do meu corpo está sofrendo, todo o corpo sente. Se uma parte, por menor que seja, esteja doente, todo o corpo padece. Por isso, meus queridos, lembremos-nos, Cristo derrubou todas as barreiras que antes nos separavam. Somos irmãos, não é à toa que nós usamos esse vocativo: irmão fulano, irmã fulana, graça e paz, somos filhos do mesmo Pai. Lembremos-nos disso, meus queridos, porque é como se nós definitivamente não lutássemos mais uns contra os outros, como acontece mundo afora. Nós estamos no mesmo time, vestimos a mesma camisa, andamos seguindo o mesmo Senhor, indo para o mesmo lugar, um novo céu e uma nova terra. Queridos irmãos, esse texto, ele nos ensina essa jornada do cativeiro à liberdade, e ele nos traz lições preciosas. Se a lei, ela teve exatamente esse papel de nos levar até Cristo, não pense que ela não tem mais utilidade hoje, porque ainda que o nosso coração não sofra mais com o peso do pecado, nós sabemos como o nosso coração, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Esse é o nosso coração. Mas pastor, Deus, ele transformou o meu coração. Eu creio nisso, mas sabe o que é que ainda não mudou completamente? A nossa carne, o nosso corpo. Nós ainda não sabemos andar como o Senhor andou. Estamos aprendendo, e a lei do Senhor é perfeita para nos ensinar, é perfeita para nos educar na justiça. Lembre-se, a lei educa, mas somente Cristo salva. Essa é a primeira lição que esse texto nos dá. A segunda lição, meus amados irmãos, diz respeito a essa filiação. Se nós somos filhos de Deus, não pense que você é um qualquer, você está seguro. O que você cantou aqui nessa noite? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você crê nisso? Ou você falou da boca para fora? Creia nisso, fale com convicção. Você está seguro nas mãos de Jesus Cristo. O Pai, o Senhor nosso Deus, nos recebeu como filhos, e como filhos nós não obedecemos por medo, mas por amor e gratidão. A última lição que esse texto nos traz é preciosa, porque fala
de maneira coletiva. Nós somos a igreja do Senhor nesse lugar. E como igreja, nós vivemos em unidade no meio de uma diversidade. Preste bem atenção aos termos, para você não sair pensando que o pastor falou outra coisa. Vivemos em unidade no meio de uma diversidade. Que diversidade, pastor? Somos homens, mulheres, de idades diferentes, de lugares diferentes, com formações diferentes, com gostos diferentes, com vontades diferentes. Como é que esse povo todo fica debaixo de um teto e esse teto não cai? É pela graça do Senhor. Somos um. O Evangelho nos transforma num povo de uma só mente e um só coração. Acima do meu gosto, acima do meu querer, está o querer do Senhor. E onde é que eu encontro isso? É quando eu me importo com o meu irmão, é quando eu me importo com a minha irmã, é quando eu cuido deles, porque neste lugar, meus amados irmãos, não há espaço para orgulho, não há espaço para preconceito, não há espaço para racismo, não há espaço para elitismo, não há espaço para separações. Nesse lugar, nós experimentamos e devemos experimentar verdadeira comunhão, como herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo, participamos igualmente das bênçãos do Senhor Jesus. A cena descrita na literatura de John Bunyan, o peregrino, continua ecoando até hoje. No coração lá do cristão, depois que ele passou da cruz e o fardo caiu e ele conseguiu andar mais tranquilo, ele nunca se esqueceu do que aconteceu ali na cruz. Ele sabe que aquele momento de libertação foi único e suficiente para guardá-lo durante todo o trajeto rumo à cidade celestial. É para onde nós estamos indo, meus irmãos, também. Caminhamos como peregrinos neste mundo. Caminhamos como peregrinos do Senhor rumo a Jerusalém celestial. O fardo não caiu porque Cristo tentou mais forte, mas porque chegou à cruz. Não foi o cristão quem desatou o seu fardo, foi Cristo quem desatou e quem tirou esse fardo. Essa mesma experiência que o cristão teve no peregrino, ela está disponível para nós hoje. Hoje é o dia de encontrar-se com a cruz de Cristo. Hoje é o dia de ouvir o chamado do Senhor e obedecer esse chamado. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A semana está só começando. Amanhã já é segunda-feira. Mas Cristo promete para mim e para você hoje descanso. Você já experimentou desse descanso? Glória a Deus. Continue a experimentar, confiando e dependendo do Senhor. Mas se você está aqui e ainda não experimentou desse descanso, creia, Jesus está nesse lugar, pronto para te receber. Ore a Ele, fale com Ele, diga: Jesus, me aceite. Não é você que tem que aceitar Jesus, é Ele que tem que te aceitar. Diga: Jesus, me recebe. Jesus, me dá descanso. Jesus, me tira do cativeiro e me liberta para a glória do Senhor mesmo. Eu oro, meus amados irmãos, para que nós não vivamos como se ainda carregássemos fardos. Esse fardo já caiu aos pés da cruz. Agora nós vivemos como filhos livres, guiados pela palavra e sustentados pela promessa. Em breve o Senhor virá e tudo se cumprirá para a glória dele. Amém. Vamos responder ao Senhor louvando o seu santo nome, bendizendo o nome do nosso Deus, e em seguida nós iremos orar, nós oraremos e receberemos a bênção.